é muito importante falar sobre isso. Num passado não tão distante, o jogo ele atravessou a vida de muitas famílias, muitas famílias. Então muita gente apostava em carteado, jogo de cartas, muita gente apostava em cavalos. Só quem viveu uma experiência dentro dessa, em casa, sabe o rasgo que isso vai produzir. Por quê? Porque independentemente de qual seja a substância ou a droga a que a pessoa ela se torna dependente, ela vai fazer de tudo para conseguir mais uma dose, né? E quando a gente está falando de um mecanismo insípido, inodoro, não tem sabor, não tem cor, mas tem resultado, que são os jogos eletrônicos, a gente está falando de algo que tem uma sutileza e uma perversidade inominável, né? Porque quando a gente está, de alguma maneira, sedado por uma substância, isso fica, de alguma maneira, visível para as pessoas ao nosso redor. O cheiro, né, os nossos gestos, o nosso comportamento, de alguma maneira, denunciam o nosso estado alterado. E com os jogos eletrônicos, isso fica absolutamente invisível. Então, imagine quantas pessoas estão neste momento desesperadas em função das dívidas que vão sendo contraídas. E existe um mecanismo ainda mais perverso, que é todo o sistema de agiotagem, ele também está colado nessa brincadeira que parece inocente. Né? Ontem eu estava assistindo um jogo e apareceu para mim nas redes sociais uma figura pública sugerindo às pessoas naquele momento, né, aproveitando a emoção produzida pela competição, tentando dizer, olha, façam as suas apostas. Para mim, esse é um tema sensível porque é o tema da escravidão. Essa é a escravidão do século XXI. Então, cada vez mais a gente tem a oportunidade de transcender, de construir conhecimento, de aprender, de mudar, de evoluir no sentido social, e os mecanismos que nos mantêm aprisionados, eles são cada vez mais sofisticados, mas não menos perversos. Então, a gente quer esse dinheiro fácil para quê? E veja, quem aposta não está querendo dinheiro fácil, está querendo se livrar de um outro problema, criando um problema. Eu vi uma postagem essa semana de uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que é a professora Ana Cláudia Arantes Quintana. Ela estava falando sobre uma paciente que está em estado terminal, tem apenas um filho. E esse filho, no desespero de oportunizar para a mãe um tratamento que eles não têm condições de pagar, começou a jogar e, obviamente, perdeu, porque é esse o ponto que a gente precisa entender. Né? Quem é que ganha? Não são as pessoas que apostam. Porque todas as pessoas que vendem a aposta não fazem a aposta. Quando eu era adolescente, eu tinha um amigo que começou a usar drogas. Na adolescência, a gente sabe, então álcool, drogas. A pessoa que vende e te seduz, ela não usa. Se nós fizermos um levantamento, né, dos maiores narcotraficantes, eles e os seus não usam drogas. Por quê? Porque eles sabem exatamente o que isso vai acarretar e onde isso vai levar. Então as pessoas mentem dizendo que elas fazem uma coisa para você fazer. Então é perverso demais. Então, quem compactua com isso é corresponsável por isso. Né? Então esse é um ponto fundamental.
A gente vive nessa ideia de que eu não tenho responsabilidade sobre nada. Não, o outro fez porque ele quis. Ele fez porque ele quis, mas ele fez também porque eu, na minha autoridade, com a respeitabilidade que eu tenho, o impacto que eu tenho sobre o outro faz em confiança a credibilidade que tem em mim. Eis o ponto fundamental. Então eu não posso me isentar dessa responsabilidade. Não posso. Então, eu trabalho todo dia para não ter que recorrer a esse tipo de expediente. Né? Porque a gente tem outras opções. A gente sempre tem uma outra opção. A gente sempre tem uma outra oportunidade. A gente tem uma série de... A gente sabe como é que o mecanismo funciona. Então, não é uma questão de sorte. Aliás, o jogo, ele não é um jogo de sorte, é um jogo de azar. Já pensaram no termo? Né? O azar. O que é o azar? É quando dá errado. É um jogo que, na essência, existe para dar errado. Ele não vai dar certo. Não vai dar certo. O nome diz. Se eu vou na padaria, eu vou encontrar o que lá? Pães. Se eu vou à farmácia, eu vou encontrar os fármacos, os remédios. Se eu jogo o jogo de azar, eu estou dizendo que eu estou colocando minha energia, o meu futuro, a vida das pessoas ao meu redor, no azar. Vai dar errado. Por que a gente acha que com a gente vai ser diferente? Esse é um pensamento mágico. Não vai ser diferente. Agora, não tenhamos ilusões. As pessoas envolvidas com isso, com jogos de azar, sejam elas em qual lugar estiverem, elas fazem parte de um mesmo jogo. E aí? Você vai dar conta das consequências disso? Porque nós somos seres de ação. Se existe uma lei no universo, essa lei é ação e reação. Toda ação produz uma consequência. Gente, olha ao redor. E por que você acha que essa consequência notória não vai acontecer com você? Então, é terrível porque você vê as mais diversas histórias de diversos contextos, mas que chegam ao mesmo lugar. Existem pessoas aniquilando a sua vida em todas as instâncias do que significa a palavra aniquilação em função disso. Por que a gente acha que com a gente vai ser diferente? É terrível, gente. Eu tenho várias situações que eu já tenho presenciado. E veja, isso está em todas as classes sociais, em todos os contextos. Né? A questão é o quanto se perde. Mas acho que a perda maior é a perda da confiança das pessoas ao seu redor. Uma das coisas que as pessoas que vivem numa condição de adoecimento, acho que esse é um ponto importante de dizer, né? Uma pessoa dependente química, ela adoeceu, é uma doença. Né? O alcoolismo é uma doença. E a dependência de jogos eletrônicos também é uma doença. Precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, mas para tudo isso acontecer, as pessoas precisam saber disso. E o quanto de vergonha isso traz, de constrangimento isso traz. E aí, não sejamos hipócritas, tá? Existem aqueles que explicitamente estão apoiando, aqueles que de forma mais sutil. Mas a questão é, o que é que vende, né? Onde é que está a grana? Agora, a grana para quê? Né? Essas empresas, elas querem promover o quê? Elas querem promover uma dependência. Elas querem promover um sistema de escravidão. Veja de onde vem
o patrimônio. De onde vem o seu patrimônio? Olha ao redor, onde você está agora. Se você estiver na sua casa, olha ao redor. Você consegue traduzir o que você vendeu de si para traduzir isso nesse bem? Porque é isso. É tempo de vida. Todas as coisas que estão ao nosso redor, elas contam a história desse percurso. Então imagine você, talvez você não tenha a dimensão disso, né? Mas imagine que os seus filhos descubram, ou seus netos, que todo esse patrimônio ele é resultado da morte de milhões de pessoas. Qual a diferença entre você e um nazista? Tem um filme bem indigesto que as pessoas precisam assistir. Esqueci o nome dele agora. É a história de uma família que vive num campo de concentração. O rapaz, ele dirige esse campo. E essa família é uma família que vive as benesses de tudo que eles sonharam um dia. Uma casa confortável, sabe o sonho burguês? Né? Ter para ser. Só que enquanto eles vivem aquilo, existe uma chaminé incinerando corpos. E aí a ideia de que não consegue entender que aquela chaminé flamejante, ela tem uma relação direta com o conforto das pessoas naquela casa. De onde vem isso tudo que está ao seu redor? Você dá conta de saber que isso é fruto de enganação, de desrespeito? Veja, tem gente que... E não é um julgamento moral, é uma questão lógica. Uma questão lógica. E os desdobramentos que isso vai ter, obviamente. Acho que a gente olha numa perspectiva muito curta sobre o que a gente é, o que a gente está fazendo aqui. Em nenhum momento a gente precisa olhar a riqueza, a fartura, a prosperidade com medo ou com receio. Mas assim, a gente tem essa estrutura para quê? Porque no dia que a gente não estiver mais aqui, a gente vai com a roupa do corpo. E como diz minha mãe, às vezes tem pessoas que nem a roupa dá para colocar. Né? Então, o que eu fiz com o que eu construí? O mundo é um lugar melhor depois que você não estiver mais aqui, em função das suas ações? Porque é isso que a gente deixa. Né? Como é que eu semeio essa realidade e como é que eu deixo isso para as futuras gerações? Então, se eu promovo terra arrasada, eu promovi terra arrasada. E isso, a conta vai chegar, ação e reação. Então, assim, as pessoas, elas precisam entender que toda dívida exige pagamento. Todas as dívidas, não é assim? Quando você contrai uma dívida, você está assumindo que você vai pagar. Então, imaginem as dívidas que as pessoas estão assumindo. Algumas estão assumindo dívidas no campo monetário. E outras estão assumindo dívidas que nenhum dinheiro do mundo vai ser capaz de pagar. Isso não é moralismo. Isso é ação e reação. Quais são as dívidas que você tem feito? Não me conte.
Mas pense sobre isso. Você está achando que vai ter um momento que elas vão desaparecer magicamente? Física. Física. Lei da gravidade. Então você acha que eu posso pegar um objeto e soltar infinitas vezes e que em alguma das vezes, ela não vai cair. Só se mudar toda a realidade física do planeta. Pouco provável. Enquanto isso, as cobranças vão chegar. E o que a gente faz com isso? Então, assim, o tema pesa porque ele exige isso. Porque a gente não pode ter pensamento mágico. Então, se a gente é capaz de trabalhar com essa lógica, porque a lógica é o mecanismo da razão. Uma questão lógica. Então, todo mundo que está envolvido com as bets está assumindo dívidas. Dívidas. E quais as consequências disso? Agora, essas dívidas vão ser respondidas pela sociedade como um todo? Porque, de alguma maneira, a gente também vai ter que arcar com as consequências dessas dívidas. A gente vive num sistema em que os lucros são privatizados, mas os prejuízos, eles são socializados. Então, a gente está... eu não tenho nenhuma situação dessa na minha família, na minha casa, no meu contexto. Sim, mas você vai estar num espaço público com pessoas que estão vivendo dramas horrorosos sobre isso e, de alguma maneira, isso vai chegar até você. Porque aquelas pessoas estão em sofrimento. Então, eu fico pensando nessa garota, que eu não gosto nem de falar o nome dela, e pensando sobre isso, assim, os filhos dela vão crescer. E também vão ler tudo isso que está acontecendo. Isso também vai ter os seus desdobramentos. E não é desejar nada de ruim, é só dizer para você, minha querida. Você entendeu que você também está se endividando numa escala exponencial? Então esse também é um problema seu? Ok. Cada um assume o seu pedaço, né, desse latifúndio. Então, assim... eu não quero nem pensar nas possibilidades futuras, não quero nem colocar isso no campo das palavras. Se você chegou até aqui, é indigesto. Mas quem sabe, curta, compartilhe. Sabe o que eu queria dizer? Que tem uma galera que assiste aos vídeos no Instagram e não se inscreveu, não segue, não é seguidor. Vem seguir a Cíntia, vai! Até a próxima.